Hey guys, então na última parte do vídeo nós cadê? Tá aqui, ó. Nós falamos desse problema da água salgada. A gente vai dar a solução para vocês, até porque ela já tem o slide. E lembrando que nós tínhamos um balde com 12 litros de água e 18 gramas de sal. Ok? E nós dividimos e descobrimos que esse balde tem uma concentração, cadê a palavra aqui? Concentração de 1,5 gramas de sal por litro. Ou seja, são vários números. Isso aqui é a concentração e isso diz o quanto a água está salgada. A partir daí, a gente está falando de um outro balde com mais água, 20 litros. Aumentou quanto? 8 litros de água, porém 10 gramas de sal. Então aumentou um bocadinho de sal. E a pergunta é se esse novo balde, com essa nova quantidade de água, nova quantidade de sal, em relação a esse novo balde, qual desses dois contém água mais salgada? Esse novo balde ou o balde antigo? Então, para você descobrir qual contém a água mais salgada, você analisa a concentração de sal. Como é que analisamos a concentração? Nós vamos dividir a quantidade. Aqui, né? Concentração, a gente vai dividir, como a gente já viu, a quantidade de sal pela quantidade de água. Aqui tem uma observaçãozinha. Para respondermos a essa pergunta, analisaremos a taxa da quantidade de sal em relação à quantidade de água. Aliás, se eu quero saber qual tem a água mais salgada, eu vou analisar a taxa da quantidade de sal para D mais salgada em relação à quantidade de água. Então a gente divide aqui, ó, quantidade de sal, taxa da quantidade de sal em relação à água. Ao dividirmos, guys, temos a surpresa de que esse novo balde tem a concentração de 1,4 gramas por litro. Ou seja, um pouco menor do que esse aqui. Isso quer dizer que se os dois estiverem bem mexidos, olha aqui a palavra bem mexidos, ao retirar 1 litro de água do segundo balde, vai ter cerca de 1,4 gramas. É 1,4 gramas por cada litro. E o outro vai ter um pouco mais de sal por litro. Então, esse segundo balde tem menos gramas por litro, tem menos concentração de sal. Por isso, esse balde possui uma concentração menor do que o balde anterior, portanto, é menos salgado. Ok? E aqui eu quero chamar a atenção para agora a gente expandir o nome taxa. A gente diz, agora ficou bem, falamos com o nome mais completo, a taxa da quantidade de sal em relação à quantidade de água. Então você divide o sal pela água. E aqui vemos alguns nomes e vamos introduzir a questão da taxa. Aquilo que eu falei, guys, quando nós dividimos duas grandezas, nós obtemos o que chamamos de a taxa de uma grandeza em relação à outra. Então, dividiu duas grandezas, ou seja, uma grandeza por outra, você obteve o que? A taxa de uma grandeza em relação à outra. Se você divide a grandeza que representa a quantidade de sal pela quantidade de água, que é o volume de água, você tem o que? Taxa de uma grandeza em relação à outra. Então, se você divide sal por água, você tem a taxa da quantidade de sal em relação à quantidade de água. Pois bem, dividiu duas grandezas, você tem o que? Uma taxa. E aí a leitura sempre é a taxa de uma grandeza em relação à outra, em relação a que está se dividindo. A taxa medirá a quantidade de uma grandeza em relação à outra, como a gente até viu com a questão dos cajus, quando lá e das mangas. Você dividiu aqui a cajus por pessoas e você mediu o quanto tinha de cajus em relação às pessoas. Ou seja, aqui a gente viu o quanto tinha de
de cajus em relação a pessoas, através dessa divisão. Então nós temos essa observação aqui. Cadê? A taxa medirá a quantidade de uma grandeza em relação a outra. Ou, aqui eu destaquei, a quantidade de uma grandeza por cada unidade da outra. Isso aqui fica para você refletir. Como é o caso aqui, ó. Quantidade de sal por cada unidade da outra. Unidade de outra. Qual é a unidade da outra? Litros. Unidade da água. Daí, se estiver confundindo a cabeça, que são muitas informações em pouco tempo, você dá um pause e reflita um pouquinho. Agora a gente vai fazer uma análise, aqui abaixo faremos uma análise do conceito de taxa e da nossa observação. No primeiro exemplo do balde, aquele balde lá, primeiro que a gente viu, de 1,5 de concentração. Esse primeiro exemplo, temos que a taxa da quantidade de sal em relação ao volume de água é 1,5. Taxa da quantidade de sal em relação ao volume de água. Por que de sal em relação à água? Porque você dividiu sal por água. Não foi água por sal. Então essa taxa é a taxa da quantidade de sal em relação ao volume de água é 1,5 gramas por litro. Isto é, temos uma taxa de 1,5 gramas de sal a cada litro. Então, guys, a taxa nada mais é do que dividir duas grandezas. E aí você vê aqui o quanto uma grandeza é grande ou é maior que a outra, e quanto uma grandeza é grande em relação à outra. Outra observação: de modo geral, as grandezas obtidas pela razão entre taxas, porque você está dividindo, lembre-se lá do começo, razão como divisão. Então, de modo geral, as grandezas obtidas pela razão entre outras são taxas, e suas unidades são sempre nesse formato. Vocês devem lembrar que eu já comentei das unidades das taxas. É a unidade da primeira, aquela lá de cima, pela unidade da segunda, aquela lá de baixo. Então, nós temos essa barrinha que indica o pela ou por. Aqui, no caso do balde, as unidades da taxa calculada era gramas por litro. Ou seja, não esquecer das unidades, sempre unidade de cima pela unidade da de baixo. E ainda agora, aqui indo para taxas, vamos mais um exemplo, onde você pode inclusive aplicar taxas. Isso aqui, guys, refletem valores do ano de 2019. Em um supermercado, há duas versões de uma mesma linha, modelo e marca de fralda. Claro, aqui não citei o supermercado. O pacote com 8 unidades custa R$ 6. Inclusive esse pacote aqui hoje está R$ 8, se eu não estou enganado. Ou é 9, algo assim. E o pacote com 26, R$ 19. Então, o seu pacote com 8 unidades, 8 fraldas, R$ 6. E o pacote com 26 fraldas, R$ 19. A pergunta é: qual a versão mais barata dos pacotes? Então, para você descobrir a versão mais barata, você vai calcular vou colocar aqui, você vai calcular o preço por unidade de fralda, ou seja, quanto é o custo por cada uma fralda nesses pacotes. Se você comprar o pacote de 8 fraldas, vai sair quanto cada fralda? E no de 26 vai sair quanto cada fralda? Então você precisa saber o preço por unidade. Aí eu vou colocar em símbolo preço por unidade de fralda. O preço de uma fralda é dado em reais. Então você quer saber quantos reais por cada fralda. Ou seja, isso você já vê aqui, ó, uma divisão, é uma taxa, o preço de um produto, portanto, aqui você tem como uma taxa. E aí como é que você vai calcular a taxa? O preço. Você vai dividir o preço da fralda, o valor, melhor dizendo, o valor do pacote, e você vai dividir pelo quê? Pela quantidade de fraldas. Essa aqui é a unidade, né? Representa a quantidade de fraldas. Quantidade de fraldas. E aqui temos os comentários. Se dividirmos o valor de cada pacote, como eu falo aqui, o valor do pacote pela quantidade de fraldas,
colocar isso aqui. Dividirmos o valor de cada pacote pela quantidade de unidades, saberemos o quanto pagaremos em reais por cada fralda. E é isso que a gente vai fazer, guys. Essa taxa nos dará o preço por fralda, ao invés do preço por pacotes. Então, guys, aqui no supermercado é o preço do pacote que ele te dá, que é o pacote de R$6, o pacote de R$19, mas ele não te dá o preço que sai cada uma fralda. Então a gente vai dividir para obter o preço por cada fralda. Aí, ok, o pacote menor é R$6 e vem 8 fraldas. Ao dividir, se você dividir 6 por 8, aqui a calculadora, aqui 8, 6, já tinha um 6 aqui, né? Por 8 você vê que dá 0,75 aqui. Então, aqui deu 0,75, ao dividir reais, que você dividiu R$6, né? Por fralda. A gente transforma isso em centavos. Ou seja, o pacote menor sai a 75 centavos cada fralda. No pacote grande, que era R$19, tá aqui em cima, dividindo pelas 26 fraldas, qual é a taxa que você obtém? Aproximadamente 73 centavos por cada fralda. Ou seja, você percebe que no pacote menor, a fralda está saindo um pouco mais barata, sai cerca de 2 centavos mais barata por cada fralda. Portanto, o pacote maior é o mais barato que o pacote menor. Ok, guys, vamos encerrar aqui porque está longo e continuamos na próxima. Ok, thanks.